Irmãos, nesse momento, nós vamos tratar, só para concluir essa parte sobre o conceito de religião, eu acho que é importante também dizer sobre a diferença entre religião e seita, porque às vezes é muito utilizado isso, né? Chama uma de religião e outra de seita. Então, para que a gente tenha algum entendimento, né, e possa escolher o que fazer, ok? Bem, eu escrevi um livro que eu trato sobre esses temas, chamado Fenomenologia da Religião. É um livro meu. E eu estou usando aqui os conceitos desse livro, que são importantes para esse momento aqui. Estou aproveitando para essa reflexão. Bem, os grupamentos religiosos, eles podem ser divididos como religiões ou seitas. A religião é um grupo bem estabelecido, possui numerosos adeptos e a liderança é reconhecida pelos seus pares, ou seja, as outras religiões consideram que aquele grupo religioso é uma religião, porque nós estamos falando aqui de um conceito de aceitabilidade, né? O conceito seita é subjacente ao conceito de religião. Como assim? Seita é um pedaço, entendeu? Seita é facção, secta, facção, uma parte. Um fragmento da religião é uma seita. Pode ser concordante ou pode ser discordante ao grupo que tem afinidade histórica ou afinidade doutrinária, né? Então, um grupo pode ser uma seita de uma religião e discordar da maioria dos pressupostos que a religião tem. Ou então, pode haver concordância, mas em algumas coisas existem criatividade que fez com que aquele grupo saísse daquele grupo maior e se tornasse um destacamento daquele grupo religioso. Então, seita é um fragmento da religião, né? Quando uma seita cresce, ela pode ser aceita, pode ser recebida pelo grupo das religiões e possuir esse status também de religião. Há grandes seitas, existem grandes seitas, até com presença mundial, que nunca foram reconhecidas como uma verdadeira religião, porque não existe a aceitação, ou não se fizeram aceitáveis aos pares, né? Outras seitas, embora mais modestas, logo são tratadas como religião estabelecida. Parece que o diálogo com os pares ou entre pares é o que torna um grupamento mais aceito e ele ganha um status de religião. Então, religião é um status, é acima da seita. A seita é sectária, separatista, vista com desconfiança e de longe, né? Então, a gente pode citar diversos exemplos, né? Por exemplo, o budismo. O budismo ele surgiu do hinduísmo. E quando o budismo surgiu, estou citando aqui a partir de Gautama, né? Siddhartha Gautama. Então, pela história de Gautama, ele está dentro do hinduísmo, né? Da crença do hinduísmo. Mas aí ele começa a cogitar, né? E ele está buscando a iluminação. E quando ele começa a cogitar, ele chega a determinadas conclusões que vão ser um caminho diferente, com proposições extras ao que o hinduísmo propõe como um segmento religioso, né? Até se diz que Buda usou o caminho do meio, né? Quando a gente tratar sobre budismo, vamos falar sobre isso, sobre o caminho do meio, que foi a escolha de Buda, né?
E quando ele escolhe esse caminho, aí ele vai propor diversas coisas, né? Inclusive a senda das 8 trilhas. Então, as conclusões de Buda são conclusões especiais. E ele, então, se torna uma seita do hinduísmo. Mas o budismo, ele tem uma ascensão. E essa ascensão foi simpática aos outros grupos, por assim dizer. E, dessa forma, o budismo, ele cresce, o crescimento, na verdade, é extraordinário, e ele, então, ele passa a conquistar, a adquirir e até a respeitabilidade de ser uma religião, né? Em outros contextos, por exemplo, as seitas do judaísmo, quando a gente estuda o Novo Testamento, por exemplo, a gente encontra na religião cristã essa análise das seitas do judaísmo. Por exemplo, o grupo dos fariseus, né, o grupo dos saduceus, eles eram seitas, porque era uma parte do judaísmo, secta, uma parte, uma seção, né, um partido judaico, né, religioso judaico. Mas eles não se colocaram como sendo diferente do judaísmo. Para eles eram uma interpretação do judaísmo. E dentro do judaísmo, então, embora fossem uma seita, como o apóstolo Paulo diz, né, que ele pertence à seita dos fariseus, né, pertencia à seita dos fariseus, viveu como fariseu com rigor nessa seita, mas o farisaísmo não tinha a proposta de se destacar para competir ou para se tornar uma outra forma que não o judaísmo mesmo. Compreende? Então, nesses termos, eu digo que a seita ela é uma parte do todo, né? Então, embora seja referencial saber se o grupamento com o qual a pessoa de contato está afiliada seja uma seita ou uma religião, é importante saber isso, para você ter ideia do que esperar da abertura e da profundidade do diálogo de interesse religioso. É importante ficar muito claro para nós que taxar o grupo religioso alheio como seita não ajuda em nada no relacionamento e no diálogo. Pelo contrário, até irrita, né? E afasta o diálogo, e as pessoas são afastadas do diálogo quando está achado que elas pertencem a uma seita, né? Isso acontece, por exemplo, com vários segmentos que nós chamamos de segmentos do espiritismo, né? Os próprios espíritas não consideram esses segmentos como fazendo parte deles, como, por exemplo, a Quimbanda, por exemplo, né? Não é, porque inclui rituais e tudo mais, e o espiritismo é uma coisa destacada, iluminada. Então você perceba que existe um pejorativo no termo seita, né? Então não ajuda muito isso, né? Ajuda para a gente pensar no social e na profundidade do diálogo, né? Certa vez eu era adolescente ainda, e eu vi o líder da minha igreja cristã, dizer várias vezes sobre seitas, né, que estavam ao redor da nossa comunidade de fé. Aí, meu adolescentezinho, eu perguntei ao meu pai, Daniel Cantar, falei, pai, o que é seita? Aí meu pai parou assim, coçou a cabeça, ele tinha um olhar muito interessante, uma sabedoria muito interessante, meu pai, Daniel. Ele olhou para mim com aqueles olhos azuis bem intensos que ele tinha, né? Aí levantou uma sobrancelha assim de lado, como ele fazia, e me respondeu. Seita é como chamam a religião dos outros. Eu achei bem interessante essa palavra. Seita é como chamam a religião dos outros. E sorriu. E quando ele sorriu, comunicando com a sua expressão capixaba, né, matreira, o sentido do que ele estava falando, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, né? Então, às vezes, o jeito de falar seita tem um pejorativo apenas para lidar com o outro, né? Às vezes a pessoa está dentro de uma seita e ela lida com o outro também como seita, né? Eu, quando conversava com líderes católicos romanos, né, e eles diziam para mim, né,
Não, porque a seita protestante, né, então nem considerava, né, o protestantismo, que é uma expressão mundial, né, como uma expressão de uma religião cristã, né? Então, isso existe, né? E isso é dado, está no jogo, e a gente tem que entender o outro e tem que entender a nós mesmos, né? A religião, ela está enraizada na personalidade humana, porque ela trata da questão da própria existência. E a resposta que a pessoa admite a essa questão vai determinar o rumo da sua lógica psíquica, né? O Carl Jung, né, da psicologia analítica, ele argumentou no seu artigo, tem um artigo muito bom, né, Modern Man in Search of a Soul. É um artigo bem interessante, né, falando sobre esse homem moderno, né, em procura da alma. Ele diz que uma grande parte dos problemas considerados psicológicos são consequências secundárias das respostas que as pessoas dão para a questão religiosa de sua existência. Então, para Jung, o que é muito interessante, né, a gente vê aqui, né, ele como um pensador da psique humana, né, tanto individual quanto coletiva, né? Então, para Carl Jung, os problemas considerados psicológicos muitas vezes são problemas existenciais que têm uma resposta religiosa ou que pertence à esfera religiosa. Então, a gente precisa entender que fatores psicossociais estão entrelaçados com questões espirituais, né? Lothar Kaiser, um etnólogo, ele diz que a religião é um fenômeno presente em todas as culturas. Aí ele diz, e o ateísmo se mostra uma manifestação individual ou uma opção sociopolítica, porque todo grupo social apresenta manifestações religiosas. Que análise interessante, provocativa, né, para um debate, né? De qualquer forma, a religião, ela se firmou para ser entendida como uma fé, como uma devoção à divindade, podendo estender o seu temor para tudo que é considerado sagrado, né? Então, a religião é um culto que aproxima a pessoa de uma ou mais entidades espirituais a quem se atribui poderes sobrenaturais. Então, a religião é uma crença em que as pessoas buscam satisfação nas práticas religiosas ou na atitude de fé, ou na fé propriamente. Para quê? Para superar o sofrimento, para alcançar a felicidade, para alcançar a plenitude, ou um conjunto de princípios, né? A religião se torna esse conjunto de princípios, de crenças, de práticas, de doutrinas religiosas, baseados na revelação, em livros sagrados, baseados nos oráculos, que unem os seus seguidores numa mesma comunidade moral, né? Então, é assim que nós nos aproximamos da religião. Então, tendo em vista essa introdução, né, sobre crença e sobre religião, é que nós podemos lidar com as religiões mundiais. Isso tudo é uma introdução que eu estou fazendo às religiões mundiais para que a gente possa ter uma base de lidar com isso, né? Que seja um bom estudo e um bom senso, né? Eu poderia terminar dizendo o seguinte, que então a palavra religião, para tentar unir algumas coisas, para finalizar então essa parte do que é religião. A palavra religião chegou nas línguas neolatinas pelas versões da Bíblia Vulgata Latina, através do vocábulo latino religio, né, que traduz o grego tresquia, né, em Atos 26, 7 e Tiago 1, 26. Né? No primeiro texto, Paulo fala a respeito do seu passado, já me referi aqui, né, no início. Ele fala, conforme a mais severa seita da nossa religião vivi fariseu. Fala de secta e fala do relíquio, né? E
E o texto de Tiago, eu também já me referi, né? Quando Tiago diz, né, que é vã uma religião praticada se o sujeito sequer consegue o autodomínio para poder refrear a língua de dizer coisas ruins. Então, a palavra religião para o cristianismo, ele ganhou um certo tom pejorativo. Em algumas igrejas, a gente escuta pessoas até dizer que o cristianismo não é religião, né? Porque existe uma crítica à palavra, ao termo, à semântica da religião, né? Embora isso seja estranho, sociologicamente falando, mas apologeticamente falando, é fácil da gente entender, né? Então, a pessoa quer dizer que o cristianismo é a revelação traduzida ou interpretada do que Deus disse, então não é religião, né? Porque quando o cristão diz do sistema de crença, ele se coloca como um sistema revelado, né? Por causa da Bíblia, que a Bíblia se propõe a ser exatamente isso, né? Eu falo isso com muita liberdade porque eu sou cristão. Mas quando o cristão diz do sistema de crença, dos grandes grupos de fé, não das seitas, mas dos grandes grupos de fé no mundo, aí a palavra religião para o cristão não tem mais sentido pejorativo. E ela ganha uma utilização neutra, com força de descrição do que aquele grupo crê, né? Eu gosto muito, o Novo Dicionário da Bíblia tem uma parte interessante quando ele está falando, J.B. Job, quando ele está falando no seu artigo Religião, ele fala sobre isso, ele fala que existe uma hesitação nos nossos dias da palavra religião, porque o conteúdo da fé cristã quer, a respeito da sua expressão em adoração e serviço, se dever a uma convicção da diferença do cristianismo com as demais religiões, né? É diferença revelacional, eu diria, para ficar mais claro a expressão do Job aqui, né? Falo Job para todo mundo entender, mas é Jó, né? Porque assim, a expressão desse B antigo, né? Ela é só uma acentuação. Mas, de qualquer forma, a religião ela tem sido vista como um conjunto de conteúdo da fé, com os significados que a crença coletiva dos fiéis se identifica na relação que tem com o grupo. E como a religião possui símbolos em conjunto, então caracteriza uma referência ao respeito da veneração, da adoração, da reverência, que está ligado com as cerimônias, com rituais e com o culto, que é o conjunto daquilo que o fiel participa. Dessa forma, eu posso dizer que a realidade mesmo que a religião traz é que ela inspira a devoção, bastando apenas alguma admiração ao sistema religioso ou ao temor, mesmo que seja um clero ativo, para a pessoa praticar, ser um praticante da religião, né? Os membros de uma sociedade religiosa, quer sejam religiosos ou não, na acepção própria do termo, irão às festividades de passagem, irão nas festas de Ano Novo, irão às procissões, visitarão o templo de vez em quando, se apresentarão diante de uma imagem, de uma escultura. Eles farão isso porque eles estão ligados à comunidade de fé. A identidade religiosa é construída e firmada na participação contínua aos rituais, aos cultos e às práticas da religião, da qual todo mundo tem interesse, mesmo que seja um interesse simplesmente ao ato litúrgico, à sociedade ou à permanência como parte do grupo que interessa a todo mundo, né? Então, hinos, refeições sacras, orações, ofertas, abstenções, participações diversas, né? São exemplos da afirmação de fidelidade que varia de religião para religião e de comprometimento que vai de superficial até aprofundado ou engajado, né? Nas comunidades que seguem, então, um referencial mais tradicional, a religião vai se manifestar
com maior número de significado para as instituições e para o comportamento social. E nas comunidades em que não são tão tradicionais, isso será menor, né? E pode incluir como expressão dessa manifestação as elaborações racionalistas da fé, né? E aí tem diversos tipos de manifestação da racionalização da fé. E eu posso incluir aqui, só para deixar como provocação para você, e pensamento aí reflexivo, que essas manifestações racionalistas da fé, né, de diversos tipos, pode ser artística, como música, como dança, como literatura, como teatro, porque isso é um jeito racional de referir a fé. Sempre será interpretativo, né? A música é interpretativa, o teatro é interpretativo, as assembleias comunitárias, os parlamentos abertos, né? Tudo isso estará dentro da interpretação da fé para que se haja na comunidade uma dinâmica que seja litúrgica, ou seja celebrativa, festiva, ou simplesmente elo de união. De fato, as religiões exercem influência estrutural na vida comunitária dos crentes individualmente e dos crentes coletivamente. É por isso que nós estamos abordando esses aspectos. E nós iremos, então, participar. Eu convido você para o início. Eu quero começar pelo hinduísmo, entendeu? Porque o hinduísmo está muito próximo de nós aqui e é uma religião bem interessante, tem aspectos que vale a pena levantar. Eu quero apenas lembrar, para eu terminar aqui, que eu estou fazendo essa abordagem o mais neutra possível, né? Você fala, mas não é possível neutralidade. Claro que não existe neutralidade científica, isso é um mito, né? Eu sempre falo de onde eu estou, né? Do meu locus intelectivo, cultural e social, né? E esse locus, esse lugar de onde eu falo, é o cristianismo. Eu sou uma pessoa cristã, né? Mas eu sou um professor de religião, sou professor de teologia, sou um professor de fenomenologia da religião. Eu sou professor de religiões comparadas. Então eu tenho uma tentativa sistemática de olhar a religião procurando alguma neutralidade. Você me perdoa, até você que é de outra religião que está participando da aula, né? Você me perdoa. E tudo que eu estou falando está dentro de uma abordagem missiológica, porque eu estou dentro de um curso missionário dizendo sobre religiões mundiais. Então, esse é o meu contexto, e eu gostaria de mencionar ele para que você me compreenda e me perdoe, né? E assim nós participaremos, então. Obrigado, irmão. Sou Valdeir Contaifer e estou nesse diálogo com você sobre religiões mundiais.